galera da XCOM, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um workshop. E hoje nós vamos ter uma longa jornada aí, uma nova jornada com o pessoal do O Bolseiro, que é o Rafael, o CEO lá do Bolseiro. Nós vamos conversar um pouco com ele a respeito do Senhor dos Anéis, Terra-média, e o que nós podemos tirar de aproveito de todo esse universo aí que não fica só nos livros. Então acompanhe a vinheta. Seja bem-vindo, Rafa, mais um ano na XCOM. E dispensa a apresentação, porque você já não é mais um convidado, já é da casa, mas mesmo assim eu gostaria que você se apresentasse para todo o pessoal que está aqui nos assistindo. Quem é o Rafael, um pouco do seu projeto, se apresente aí para nós aí. Obrigado, Marcos, muito obrigado por mais um convite aí, é uma honra, é um prazer participar da XCOM, esse evento aí maravilhoso, e desde o começo estou participando aí, então estamos juntos sempre. Queria também agradecer a todos que acompanham também o trabalho, tem muita gente, né, que conhece, mas quem não conhece, eu sou o Rafael do canal O Bolseiro, um canal especializado em Tolkien e sua obra. Então a obra de Tolkien é O Senhor dos Anéis, O Hobbit, O Silmarillion e muitos outros livros, né? E falo lá no canal não só sobre a obra literária, mas eu falo também sobre os filmes e toda a questão da cultura pop, né? Relacionado, obviamente, com O Senhor dos Anéis, com a obra do Tolkien. Então, no canal tem unboxing, tem muita coisa sobre produtos, né, relacionados a Tolkien e O Senhor dos Anéis, e muitas outras coisas, entrevistas, inclusive já entrevistei alguns dubladores, né, que dublaram os filmes do Senhor dos Anéis. Então tem muito conteúdo, esse é o canal Bolseiro, e eu que apresento lá. Na verdade, eu que faço praticamente tudo no canal. Então é isso, Marcos. Seja muito bem-vindo a essa vida de nós fazemos tudo. Nós somos o designer, nós somos o programador, o apresentador, o figurinista. Exatamente isso. Eu também sou tudo isso aí na Comics GR. Depois a gente ainda faz a parte financeira, meu Deus, faz tudo, né? Mas é bom recebê-lo aqui. E Rafa, antes da gente começar o propriamente dito, o que nós temos para conversar hoje, eu queria que você falasse para nós como que nasceu aí o canal. Assim, só antes de falar, eu queria compartilhar com você. Esse ano a XCOM está trazendo um por um, cada ministério individual, não fazendo mesa redonda, porque a gente quer absorver mais, sabe, de cada um. E eu creio que no individual a gente consegue absorver mais, não só do canal Bolseiro, mas do Rafael, né? E isso que esse ano veio como priori aí na XCOM. E aí eu queria que você compartilhasse com o pessoal como que começou o Bolseiro, quando começou, como que foi a ideia. Compartilha um pouco aí conosco disso. Sim. Então, o canal, ele até é novo, né? É um canal relativamente novo, né? A gente passou aí dos 4 anos, né? Então, 2022 a gente completa 5 anos. Só que essa paixão por Tolkien, ela é muito antiga. Então, começando da paixão em si, né? De toda a questão de consumo da obra, começou, né, ali com o lançamento dos filmes. Então os filmes lançaram no Brasil comecinho ali de 2002, né? No exterior lançou no final de 2001, mas no Brasil, logo na virada do ano, 1º de janeiro de 2002, lançou a Sociedade do Anel. E ali já começou, naquele ano, já conhecendo aquilo ali, começou uma paixão. E é uma história um pouco longa, só resumindo aqui, só para chegar até o canal. Eu fui consumindo, primeiro comecei com os filmes, depois surgiu essa curiosidade de saber mais, né, porque os filmes é uma adaptação, então é um pouco mais limitado, né,
E os livros, né, um universo gigantesco que o Tolkien criou, então queria conhecer um pouco mais, tive acesso aos livros e comecei a consumir os livros também, sempre a nível de entretenimento, sempre por gostar mesmo do universo, tudo aquilo que o Tolkien criou, e fui consumindo ao longo dos anos, desde 2002, e foi indo. Até que mais ou menos ali em 2015 para 2016, eu comecei a acompanhar alguns canais nerds, né? Alguns canais geeks, muitos canais que a maioria de vocês já conhecem, né? Como o canal Nostalgia, o Ei Nerd, o Jovem Nerd, deixa eu lembrar, o Omelete, né? Esses canais que todo mundo conhece. Então eu estava acompanhando esses canais e sempre achei muito legal porque eles foram elevando o nível ali no YouTube, né, cada vez melhorando mais, tanto que Jovem Nerd é uma empresa, né, gigantesca, foi até a Magazine Luiza, né, comprou o Jovem Nerd. Omelete é uma empresa gigantesca e tal. Independente, assim, eu sei que tem pessoas que não gostam mais, outras gostam, mas assim, sabemos que o nível de qualidade de produção de conteúdo é muito grande desses canais. Nostalgia, então, nem se fala, né, do Felipe Castanhari. Então, eu gostava muito daquilo, sempre gostei de áudio, vídeo, tenho banda, né? Então sempre gostei, produção musical, e eu achei sempre legal aquilo ali. E aí achei alguns canais ali em 2015 sobre Harry Potter, e achei muito legal porque esses exemplos que eu citei, de Nostalgia, Omelete, Jovem Nerd, são canais, e o Ei Nerd, por exemplo, são canais que tem como público-alvo nerd, geek, cultura pop, né, o público-alvo, mas eles falam de tudo da cultura pop, inclusive Senhor dos Anéis, tantos outros filmes, Marvel, né, da DC também. Então, assim, não tem um assunto específico, né? Digamos que o assunto específico é cultura pop, mas não tem digamos assim, uma franquia específica. E aí eu encontrei esses do Harry Potter, que era só sobre Harry Potter. Então é mais nichado ainda, né? Mais específico ainda. E aí eu achei muito legal, porque também eles tinham uma qualidade muito boa. Vou até citar alguns, porque eu conheci eles, só um que eu não conheci. Inclusive, eles aparecem no meu canal, né? São referência, foram referência para mim. Inclusive o Léo, do Patrono Net, chegou a participar de um quadro no meu canal, que é de RPG, e ele participou. Então tem o Patrono Net, o Expresso de Hogwarts, né, o Caldeirão Furado, que é o maior canal de Harry Potter do mundo, né, tem o Observatório Potter, o segundo maior canal do mundo, do Diego Novaes. Ele é muito gente fina, conheci eles na CCXP. Então eu admirava muito ali em 2015 para 2016, e eu comecei a procurar canais sobre o Senhor dos Anéis, porque eu gostava de Harry Potter, né? Mas obviamente gostava muito mais de Senhor dos Anéis, muito mais de Tolkien, muito mais da obra dele, e comecei a procurar canais relacionados ao Senhor dos Anéis, mas com essa temática, com essa produção audiovisual, né? E aí eu não encontrei canais naquele nível. Encontrei alguns canais bons, não, canais legais, canais que fizeram história aí relacionados a Tolkien, muito top, mas não era o mesmo, não vou falar nem questão de qualidade, né, porque para não ficar chato, mas assim, questão de formato. Não era o formato que eu gostava dos canais de Harry Potter, desses outros canais nerds que eu já citei. Então eu comecei a procurar mais ainda e não achava e não achava. Eu tinha uns 3 canais só, já tinham poucos, e esses poucos não eram no formato que eu admirava. Então, com isso, eu fiquei ainda em 2016 ali procurando. No finalzinho eu falei, olha, quer saber, eu acho que eu vou fazer um canal sobre o Senhor dos Anéis. Me deu esse start, mas bem doido assim. Acho que eu vou fazer um canal sobre o Senhor dos Anéis, porque como eu manjava um pouco de edição e audiovisual, assim, essa questão audiovisual, eu falei, eu acho que eu consigo dar conta disso, né? Porque, e também tinha uma outra coisa, um outro fator, Marcos, que não é só a questão de saber um pouco mais de edição, de apresentar, de ter uma desenvoltura em frente às câmeras. Não é só isso. Tem uma coisa que a rede social, as redes sociais no geral, nos cobram como produtores de conteúdo, e elas são duras nisso, é a questão da constância. Se você não mantém uma constância, então não adianta você só saber fazer. Se você não tiver uma constância, não produzir conteúdo constantemente,
você vai ser punido por isso. E punido que eu falo no sentido de você vai perder o engajamento, né? Então eu também pensei nisso na época. Pô, eu vou iniciar um projeto que eu vou conseguir manter, porque tem isso também. Não adianta eu produzir conteúdo durante uns 6 meses e depois parar, entendeu? Aí você perde tudo que você construiu, volta a estaca zero, porque até o YouTube começar a entender que você voltou a produzir conteúdo, começar a divulgar para você, o algoritmo reconhecer novamente a sua produção, ixi, aí demora. E aí tem muito canal que para de vez por causa dessas pausas. Então não pode dar pausa. É uma coisa que até dica aí que eu dou para quem quer começar a produzir conteúdo. Pense bem, mas pense bem não só na questão técnica, mas na questão de constância, né? Enfim, então no final de 2016 eu decidi abrir esse canal. E aí comecinho de 2017 eu comecei a esquematizar, a planejar, palavra melhor, a planejar o canal. Planejar a entrada, saída do canal, como seria a vinheta, os temas. Cada parte assim eu fui planejando. Aí quando foi em maio de 2017 eu abri o canal, né, o Bolseiro, né, até nome, escolher nome, reservar contas, reservei um monte de contas e tudo mais. E aí foi que eu abri, e aí postei o primeiro vídeo em junho de 2017, que é quando eu comemoro o aniversário do canal, junho de 2017. Então junho agora fez 4 anos, né, do canal O Bolseiro. E aí eu venho produzindo conteúdo semanalmente, né, no canal O Bolseiro. Então basicamente a história foi essa, começou com a paixão, anos depois, tipo, mais de uma década depois que surgiu o canal, né, depois do primeiro contato com a obra. Legal. Dentro disso que você está falando, e aí a gente já entrando um pouco dentro do que a gente quer trazer hoje na XCOM, para gerar conteúdos, você falou aí da questão da de ser constante e tal, né? Isso. Mas uma coisa que eu vejo, a sua preocupação, principalmente quando fui fazer algumas artes para você, né? A preocupação de ser fiel, né? O público do Tolkien, ele é muito criterioso com alguns detalhes. Por exemplo, eu não sou um grande especialista de Tolkien, né? O que eu acompanhei de Tolkien, na verdade, foi só os filmes mesmo, né? Eu li algumas coisas só do livro, né? Que é uma das coisas que eu notei bastante no livro, que o elfo lá era de cabelos negros, né? Aí no filme ele saiu com cabelo loiro, né? Mas não tenho nada de conhecimento a fundo, né? Conheci o livro O Dom da Amizade, que é um livro que você me deu, né? Sim. Mas assim, a gente vê eu vejo essa preocupação sua, do Rafael, de ser fiel ao máximo, né? 100% à obra na hora que você vai transmitir qualquer coisa. Um exemplo disso, por exemplo, quando eu fiz uma ilustração com o orc, eu tinha feito um pingente dele de ouro, né? Porque ficava legal pra arte, né? Eu não pensei. Sim. Eu não pensei no. Não, não, Marcos, isso aí tem que ser de prata, né? Não pode ser de ouro, porque os orc não usa ouro, é só prata e não sei o que e tal. E aí eu queria que você falasse o porquê dessa preocupação de ser o máximo fiel a tudo que você coloca no seu canal, as informações. Eu queria que você compartilhasse conosco o porquê disso, né? A importância disso. Eu entendo o porquê, mas talvez o público que está nos acompanhando não entenda isso, né? Sim. Não, antes de falar, até disso, você falou das ilustrações, até aqui atrás, ó, o logo foi o Marcos que fez, né? Muitos não sabem, mas o logo foi o Marcos que fez. Inclusive, essa foi uma preocupação que eu tive antes de abrir o canal, depois que eu abri o canal, também de ter uma identidade visual para o canal, de ter um logo, né, de ter uma vinheta e tudo mais. E foi assim que eu conheci o Marcos também, né?
fazendo o logo lá, a gente conheceu um pouco antes, mas aí eu pedi para ele e ele fez esse logo, o logo do canal Bolseiro, foi ele que desenhou, né, de acordo com o que também eu fui falando, entrando já nessa parte de excelência, né, que eu acho que é uma questão exatamente disso, de excelência, de você buscar não só em relação ao Senhor dos Anéis, a Tolkien, mas qualquer coisa que você vá fazer, seja outro tipo de franquia, outro tipo de coisa, que haja excelência. Então eu acho que o principal fato é a questão da excelência. Olha, se você está se dispondo, porque eu penso assim, eu trago para minha vida isso. Estou me dispondo a fazer, gastando tempo, gastando dinheiro. O Mark sabe, produz conteúdo também. O quanto de dinheiro que a gente investe, o quanto de dinheiro que sai do nosso próprio bolso. O YouTube não dá dinheiro. O YouTube a galera cria isso na mente de que o YouTube, quem é youtuber ganha muito dinheiro com o próprio YouTube. E isso é uma lenda. Para você conseguir ganhar um dinheiro expressivo a ponto de você ter uma renda para se manter, você tem que ter milhões de visualizações por mês. Entendeu? Então, beleza, quer falar de Whindersson Nunes, quer falar de Felipe Neto, né? Dessa galera, aí sim, correto. Eles conseguem ganhar uma grana expressiva com o YouTube, só o YouTube. Mas precisa ter milhões, né? Então tem que ter isso em mente. E ainda assim a renda maior desses canais grandes não vem do YouTube, né? Vem de patrocínio, vem de parceria, vem de um monte de outras coisas que eles fazem, né, com o canal deles. Mas enfim, então a gente investe tempo, muito tempo, a gente investe dinheiro, né? A gente investe um monte de coisa para fazer algo meia boca. Não, vamos fazer um negócio com excelência, vamos fazer um negócio não só por causa do tempo, por causa do dinheiro, pelo que a gente investe, mas por amor àquilo que a gente faz. Então, se você gosta, por exemplo, o Marcos, que ama desenhar, que ama fazer ilustrações, então, pelo amor àquilo que ele faz, ele vai fazer da melhor forma possível. Ele vai fazer com excelência, primeiro pelo amor, e depois porque ele vai despender um tempo naquilo ali, vai fazer algo mais ou menos, né? Então tem isso, tem a questão da excelência, e a questão de respeito ao público, né? O público, no meu caso do público de Tolkien, é um público, como você falou, mais criterioso, é um público que ele é bem detalhista. Então o público tem aqueles que só assistiram aos filmes, eu tenho muitos inscritos que só assistiram aos filmes, tem muitos inscritos que são iniciantes, mas tem muitos inscritos que entendem muito do universo Tolkien, de todo esse universo criado por ele, e eles manjam muito mesmo, assim. Então, em respeito também a eles, eu também não vou falar algo superficial, algo de uma forma mais simples. Eu tento falar de uma forma simples da comunicação, mas o conteúdo em si, os dados em si, tem que ser bem detalhados. Então, eu tento ao máximo detalhar. Tanto que todos os vídeos têm roteiro. Eu tenho que escrever, eu tenho que ensinar. A maior parte que demora, até uma curiosidade, Marcos, o maior tempo que eu gasto em um vídeo, para produzir um vídeo para o canal, é no roteiro. Já teve roteiro, tem um vídeo que é sobre a Ilha de Númenor. Então lá no canal, a Ilha de Númenor, inclusive, ela vai aparecer na série do Senhor dos Anéis. Esse vídeo é um vídeo que eu falo sobre a questão geográfica e sobre o reino de Númenor. Era um reino e eu vou falar sobre esse reino, e eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 meses nesse roteiro. Esse vídeo era para sair, por exemplo, era para sair em outubro do ano passado, saiu em fevereiro, março do outro ano, entendeu? Então assim, eu fiquei muito tempo no roteiro até eu aceitar que o roteiro estava bom. Não, obviamente eu não fiquei 4 meses escrevendo todos os dias, porque aí daria um livro, né? Mas eu escrevi um pouco, deixava lá 1, 2 semanas, depois voltava para ele, aí arrumava, escrevia mais um pouco e fiquei praticamente sentado no roteiro, porque eu não achei que estava legal. Até que um momento chegou um ponto do roteiro ficou legal e eu falei, agora sim dá para gravar esse vídeo.
Então eu demorei mais tempo no roteiro, e eu demoro mais tempo no roteiro, né? Digamos que é o parto do vídeo para mim é o roteiro, é o parto, é a parte mais difícil. Depois gravar eu gravo tranquilamente, editar é uma questão mais técnica, lógico que tem um feeling, tem a criatividade na edição, mas é algo que você vai cortando aqui, cortando ali, joga elemento, é um trabalho mais braçal o editar. Para mim, pelo menos, é um trabalho mais braçal do que intelectual. O roteiro é totalmente intelectual, porque é pesquisa, é isso. Se vocês verem os vídeos no canal, esse tipo de vídeo, que é sobre lugares, vídeo sobre personagens, né, sobre armas, tem datas, né, tem data, ó, essa ilha surgiu em tal ano, de tal era, em tal lugar, o primeiro rei foi tal rei, o último foi esse, aconteceu isso, e papapá. Então tem uma timeline, eu sigo uma timeline nos roteiros. Então tem essa preocupação também, né? E tudo isso por excelência, amor à obra e respeito ao público. Legal, eu vejo muito, você falou das suas referências, né? Eu vejo nos seus vídeos muito o nostalgia, né? Ele tem muito essa preocupação, né? De trazer os fatos bem concretos, né? As bases e é um dos melhores, né? Na verdade, não é à toa que o canal dele e ele levou para outro patamar e acabou indo para Netflix, né? Com um documentário na Netflix. É o meu favorito desses nerds, esse é o meu favorito. Eu também, eu gosto muito dele, assim, porque... Tirando a questão política dele, né, mas... Sim, mas ele não entrou na modinha, é isso que eu acho interessante dele, né? Ele continua sendo o nostalgia lá de trás. Mas, assim, a gente já caminhando para o nosso tema... nós conversamos com a Cecília a respeito de Harry Potter, que tem assim um preconceito muito grande dentro do nosso nicho cristão, né, falando. E eu vejo que ainda assim ainda existe muito preconceito a respeito do Tolkien, né, das obras do Tolkien. Eu já cheguei a ouvir que quando eles estão falando nas línguas lá, é a língua dos anjos caídos, né, eu já ouvi umas paradas meio doidas assim já. E não entendem nada, né? Mas enfim. Pessoal criativo. Mas, enfim, né? Cada um tem a sua cosmovisão. Mas eu sei que, assim, Tolkien, ele tem muito a oferecer, né? Ele traz grandes ensinamentos em todas as obras, tanto no livro quanto nos filmes mesmo, né? Nós podemos ver grandes valores de aprendizado, e eu queria que você compartilhasse quais os valores que nós conseguimos tirar das obras de Tolkien. Se você quiser citar exemplos, fique à vontade. Tá. Realmente tem isso, tem um certo preconceito. Hoje diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante, assim, eu acho que até uma década atrás aí era mais preconceituosa, mas é um preconceito em relação a Tolkien, se existe, como existia e hoje se ainda existe, é por falta de conhecimento, né? Porque o Tolkien era cristão, ele era católico, então ele fala em carta que a obra dele é uma obra religiosa, é uma obra católica, né? A diferença é que ele suprimiu, entre aspas, escondeu ou retirou todo elemento religioso explícito, né? Então, tipo, não está explícito o elemento religioso, mas ele diz que está na história, está dentro da história e dentro do simbolismo, dentro da própria obra. É possível encontrar esses valores cristãos, é possível encontrar o elemento religioso dentro do Senhor dos Anéis, né? Então, quando a gente lê, é fácil, qualquer cristão desatento consegue perceber valores cristãos, princípios, virtudes cristãs dentro do Senhor dos Anéis, né? E tem vários, a gente tem uma lista gigantesca aqui de valores, de princípios cristãos dentro do Senhor dos Anéis, né? Posso citar o amor, por exemplo. O amor a gente pode destrinchar nos 4 amores, como C.S. Lewis
ele bem fala no seu livro Os Quatro Amores, né? A gente pode falar do amor Eros, tem o amor Eros, o amor entre o Aragorn e a Arwen, um amor, uma atração, né? É um amor entre homem e mulher, é um amor que é ali você enxerga claramente, até só para quem assistiu aos filmes consegue ver esse amor, o amor da Elwyn com Faramir. A princípio ela sentiu esse amor pelo Aragorn. Então, o amor, não tem como a gente falar que o amor é do diabo, né? Então, é um princípio, é um valor, é uma virtude cristã, né? Posso falar do amor da amizade, né? O amor filha, né? Que é a amizade entre o Sam e o Frodo. A gente percebe isso claramente, né? Nos filmes também. Tudo aquilo que... O amor filha fala muito sobre o companheirismo. O amor filha, na verdade, ele é traduzido em português, ficaria a amizade mesmo, né? E a amizade que a gente tem, a amizade pura mesmo, é aquela que tem a ver com companheirismo, que um tem interesse pelas coisas do outro. São interesses em comum, mais ou menos isso, a amizade. E ali na história, o Sam, ele, através do companheirismo, da amizade dele, ele vai com seu amigo, com seu patrão, que é o Frodo, vai até o final. Inicialmente, teve um empurrãozinho do Gandalf ali para ele sair do condado com o Frodo. O Gandalf deu essa tarefa para ele, mas ele poderia dizer não, ele poderia fugir de alguma forma. Não vou, é arriscado, né? Mas ele foi, por amor, a amizade, a Frodo. E aí, depois dele passar toda essa luta, tudo que eles passaram até chegar em Valfenda, imagina, tudo aquilo que a gente vê nos filmes, todos os riscos, tudo que ele fez pelo patrão, que ele ajudou ali o Frodo, seu amigo. Em Valfenda tem um conselho de Elrond, em que ele não foi convidado, o Sam, mas o Frodo, sendo portador do anel, foi. E a missão do Frodo inicialmente era levar um anel até Valfenda só, e lá o conselho ia decidir o que ia fazer com o anel. Quando foi decidido que tinha que destruir, levar para Mordor, o Frodo ele se dispôs. Não, eu levo. Uma cena icônica que tem nos filmes, eu levo um anel para Mordor, e o Sam ele tá escondido, porque ele não queria ficar longe do seu amigo. E ele sai correndo de trás ali de onde ele estava escondido e fala: eu vou com ele, você não vai em lugar nenhum se não for comigo, eu vou com você. E o Elrond fala: realmente, né, não tem como ele ir a lugar nenhum sem você, até quando ele é chamado para uma reunião e você não é, né? E aí o Sam ali, ele se dispõe, depois de todos os perigos que eles passaram do condado até Valfenda, que foram muitos perigos de morte, todo tipo de perigo, os cavaleiros negros no encalço deles. Depois de tudo isso, ainda assim ele se dispõe, né, voluntariamente a ir com o seu amigo Frodo, né, até Mordor, que aí a jornada seria maior e muito mais perigosa. E ele se dispõe voluntariamente, ninguém obrigou, ninguém perguntou, ninguém sugeriu. Ele se dispõe a ir com seu amigo Frodo, pela amizade, pelo companheirismo. E o resto da história inteira a gente vê ali a amizade deles, a amizade que ele tinha pelo Frodo até o final. Tanto que o próprio Tolkien, ele diz que o Sam, né, ele foi o herói principal de toda a jornada de Senhor dos Anéis. Você vê que esse princípio, essa virtude, essa amizade, o amor, filha, ele é tão grande que tornou ele o herói principal. Tudo isso por causa da amizade, né, o sentimento que ele tinha ali por Frodo. E por aí vai, a gente tem muitos outros exemplos assim, né, de princípios, virtudes cristãs que a gente pode tirar dentro do Senhor dos Anéis, muitos mesmo. Inclusive, só um detalhezinho, tem um livro chamado O Messias Vem à Terra-média, do Philip Ryken, e esse livro, O Messias Vem à Terra-média, o subtítulo é O Tríplice Ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis. E são 3 ofícios que Jesus teve, né, quando veio à Terra, que é o sacerdote,
o rei e o profeta. Então Jesus ele cumpriu esses 3 ofícios quando veio à Terra. E o Philip Ryken ele tenta encontrar esses 3 ofícios dentro do Senhor dos Anéis. Então ele encontra esses ofícios em personagens, né? Porque diferentemente das Crônicas de Nárnia, o Senhor dos Anéis ele não tem, a gente não consegue bater o martelo e falar, ó, tal personagem simboliza Jesus, tal personagem simboliza o tentando lembrar o Simão, agora esqueci, Simão Cirineu de Cirene, né? Porque a gente até faz essa referência do próprio Sam que eu citei aqui, que carregou o fardo do Frodo. Tem aquela cena icônica da amizade deles, que ele carrega o Frodo nas costas, porque o Frodo já está sem forças, né? Para levar um anel. E ali a gente consegue fazer uma referência ao Simão Cirineu, né? Que carregou a cruz junto com Cristo, né? Ele foi colocado para carregar a cruz, o fardo de Cristo junto com ele, né? Então, só que a gente não consegue bater o martelo porque tem algumas coisas diferentes. Então, Senhor dos Anéis a gente não consegue bater o martelo. Ninguém é Jesus e ao mesmo tempo muitas pessoas possuem qualidades e ofícios de Cristo. E aí o Philip Ryken em O Messias em A Terra-média, ele tenta fazer isso. E aí ele pega ali os 3 ofícios. Então o sacerdote, né, ele coloca como Frodo e Sam, como sacerdotes ali, cumprindo esse ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis. Por quê? O sacerdote ele sacrifica, né, faz o sacrifício. Então Frodo e Sam eles se sacrificaram, eles foram destruir um anel para salvar a humanidade, né, e sem esperança de retorno, né? Então eles se sacrificaram. Então Cristo como sacerdote, Frodo e Sam, como profeta, o Gandalf, aquele que veio enviado de Deus, né, enviado dos céus para trazer a mensagem de Deus, para ajudar, para auxiliar, para aconselhar os povos livres e aconselhar os reis, que era um dos ofícios do profeta, né? E aí seria o Gandalf. E como rei, claramente, o Aragorn, né? Tanto que o terceiro livro leva o título Retorno do Rei, exatamente por isso, porque ele era um andarilho, ele não tinha uma aparência, ele era de linhagem real, assim como Cristo era, mas humilde, né? Em suas vestes, humilde, ninguém o reconhecia como um título, né? Ninguém reconhecia como algo real, um título real, como realeza, né? Até que ele reivindica, né, o trono, porque ele é da linhagem real, de fato. Então, por isso que é o retorno do rei. Então, o Cristo ali como rei, né? Então, o Aragorn. Então, o Philip Ryken ele identifica ali o Aragorn como esse ofício de rei, trazendo aí para a Bíblia, né? Então isso é bem interessante também, que tem várias pessoas que tentam fazer isso, inclusive também estou escrevendo bastante coisa sobre isso, sobre encontrar virtudes, encontrar valores cristãos dentro do Senhor dos Anéis, que é possível, estão lá, mas um cristão consegue enxergar isso ao ler. Sim, a gente está começando a caminhar para o final, os últimos 10 minutos aí. E aí, assim, uma das... você citou uma das coisas que, assim, eu aprendi muito com o Senhor dos Anéis, que foi a questão do Sam, né? Uhum. E principalmente fala muito comigo quando ele pega o Frodo no colo e o leva para terminar a missão, né? Eu vejo muito isso... mudou muito a minha história quando eu assisti isso pela primeira vez, porque eu comecei a identificar que tem coisas que não são para mim fazer, mas são para o meu amigo do lado fazer, e eu preciso ser o suporte para ele, né? O que nós vemos hoje muito, principalmente na religiosidade, são pessoas querendo tomar a frente, né? E fazer, e não quer nem saber se o outro, né, se um foi chamado para fazer uma coisa, aí ele quer fazer aquela coisa no lugar daquela pessoa, né, não quer ajudá-la, né?
Quer se autopromover, né? Quer se autopromover, e isso acaba matando, né, a pessoa. Nós que... você, por exemplo, que é músico, no louvor isso acontece muito, né? Músico tem o ego lá em cima, né? Totalmente inflado. E isso acontece muito. Artista, né? Artista é assim. E aí, assim, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito na liderança, eu falo muito para os meus liderados e as outras pessoas que são líderes, né? Eu falo assim, olha, o líder, ele não é aquele que vai aparecer, ele é aquele que vai potencializar o que o outro tem de melhor, o que os seus liderados têm de melhor, né? E muitas das vezes isso, o liderado vai ser melhor do que o líder. Isso é fato, né? Um exemplo disso é lá no Jedi. Você pode ver que os aprendizes dos Jedi, eles sempre ficam mais fortes do que os mestres, né? Verdade. Então é natural, e isso precisa ser pelo líder trabalhado a humildade, né? Porque o seu liderado precisa ser melhor do que a gente. É igual pai e filho, né? A minha filha precisa ser melhor do que eu, né? Mas é melhor, às vezes, em casa é mais fácil de eu identificar isso, mas trabalhando na igreja, por exemplo, já é mais difícil, porque daí eu preciso trabalhar o meu ego, né? Porque eu preciso diminuir. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque essa cena do Sam pegando o Frodo no colo é tipo assim, você tem uma missão, eu não vou tomar o seu lugar, né? Eu não vou tomar o seu lugar. Você precisa ir, mas se você não está conseguindo ir, eu vou te carregar para que você complete a sua jornada. E isso para nós no cristianismo, por isso que eu falei da questão do ego, para mim, quando eu assisti lá atrás, isso ministrou tão forte ao meu coração que mudou a minha concepção de ver, que eu vi que, por exemplo, eu não preciso estar à frente fazendo algo que outra pessoa tem o talento para fazer isso. Eu preciso ajudá-la, pegá-la no colo e trazê-la para cumprir com isso. Isso é uma experiência minha. E aí eu queria que você compartilhasse se você teve alguns insights dentro de você, que a obra do Tolkien mudou a sua concepção de visão do mundo, e conta para nós esse testemunho, se houve isso, o que foi, né, se você puder compartilhar conosco. Se você também teve esse momento de ser transformado pela a sua visão de mundo, a sua visão de alguma situação com a obra do Tolkien, e o que foi. Legal. Então você falou essa parte do Sam, que ele realmente fala isso, né? Porque o Frodo, ele era o portador do Um Anel. E ali o Sam tinha um pouco mais de força naquele momento. Ele poderia tirar o Um Anel lá, pegar o Um Anel, deixar o Frodo lá descansando, e que já estavam na etapa final, e destruir. Mas ele respeitou a autoridade, ele respeitou o propósito, ele respeitou várias coisas ali, que aí ele fala, eu não posso carregá-lo pelo Senhor, mas eu posso carregar o Senhor. Então diga onde o Sam tem que ir, que eu irei. Então ele respeita muitos princípios ali, né? E carrega o Frodo. Então é uma cena muito bonita mesmo, muito inspiradora, né? E muito legal. De cabeça, aqui pensando de cabeça, cara, de transformar assim, porque assim, eu sempre leio o Senhor dos Anéis, né? A leitura anual, né? Então todo ano tô lendo o Senhor dos Anéis. Então também já perdi as contas de quantas vezes eu já li o Senhor dos Anéis, e toda vez tem algo novo, né? Sempre tem algo novo a acrescentar, sempre tem algo novo que transforma, sempre tem algo novo que a gente enxerga ali, porque como é muito grande, né? Uma obra grande, sempre vai escapar algum detalhe, sempre vai escapar alguma coisa, e a gente também tem que estar com o coração aberto. Das últimas leituras, né, algo que já me transformou bastante, assim, que eu senti bastante, foi um pouco também a questão da humildade. Isso é bacana, que eu lembro agora de cabeça. Tem várias coisas, mas que eu lembro de cabeça que marcou
na questão da humildade. Exemplo, personagens exemplos de humildade. O próprio mestre Elrond, né, em que ele está ali no conselho, ele é o senhor de Valfenda, ele está em praticamente todos os livros, né, do Tolkien, ele tem muitos anos mesmo, não lembro de cabeça agora, mas ele tem milhares de anos, ou seja, ele é muito, muito antigo, para não dizer que ele é muito velho, muito sábio, entendeu? Então, praticamente de todos ali do conselho, ele é superior a todos, né? Acho que a única exceção talvez seja o Gandalf, mas ele é muito sábio e ainda assim ele se sujeita a muitas coisas, ele se sujeita a escutar, ele se sujeita a recepcionar pequenos do condado que são curtos em idade, não tem poder nenhum, não posso dizer que são grandes em sabedoria, né? E são um povo simples. E ele se sujeita e ele aceita o Frodo levar um anel e várias outras coisas. Igualmente a Galadriel, que é mais velha ainda do que o Elrond, né? Está nessa terra há milhares e milhares de anos e mesma coisa, ela, pelo contrário, ela presenteia quando eles estão, a Sociedade do Anel está passando ali em Lothlórien, na terra de Galadriel, humildemente, né, ela aconselha, ela recebe eles, ela hospeda eles, ela trata bem a todos, né, dá o melhor, restaura a força, restaura o vigor, dá vestes novas, dá alimentos novos, pão élfico, pão de viagem, o pão que sustenta mais tempo, né, do que qualquer outra comida. Então ela veste eles com capas que protegem, né, e tudo mais, e ainda dá presentes individuais para cada um. Isso é um exemplo de humildade tamanha, né? Então eu acho que também isso daí mexe bastante, que você falando de ego, falando de um monte de coisa, me lembrou isso, de termos um pouco mais de humildade, e ela mesma tem tinha muito mais poder do que Frodo e Sam para levar um anel até Mordor, né? Sim. Mas humildemente ela fala, não, esse propósito, ele é o portador do anel, ele foi escolhido, esse propósito é dele. O que eu posso fazer é auxiliá-lo, o que eu posso fazer é dar o melhor para que ele consiga chegar no objetivo, no propósito que todos nós temos em comum, né? Que é destruir um anel, né? E libertar a Terra-média, no caso dos filmes ali. Então é humildade, cara. Sábios, pessoas de grande poder, de grande renome, de muitos milhares de anos de idade, né? Servindo. Isso que é maluco, né? Você está falando isso e a gente já está nos finais, eu já vou passar para você dar o último recado. Sim. Mas eu vejo muito, você estava falando e eu estava aqui viajando aqui, na XCOM, porque eu vejo isso, sabe? Nós todos juntos num único propósito, humildemente, né? Servindo para algo que é maior do que nós, né? Um propósito maior do que nós. Então eu fico muito grato a Deus, né? Por estar aprendendo um pouquinho mais essa tarde e estar falando um pouquinho mais da humildade, que isso possa perdurar na XCOM, né? Que isso Amém. Possa perdurar nos nossos corações, em todos nós estamos acompanhando aí, e esse é o propósito da XCOM mesmo, né? Não ter ninguém melhor do que ninguém, mas sermos todos iguais e juntos construirmos algo que é maior do que nós, né? Que no caso ali do Frodo, a levar o anel era algo maior, né? Que envolvia a salvação da humanidade ali, né? Das raças, né? Não da humanidade, né? Mas das raças. Mas é isso aí, Rafa, muito obrigado. A gente está já nos minutos finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Que marcasse aí o seu painel. E depois já faz o seu jabá, como que o pessoal te encontra, né? Suas redes sociais. Vai ter o livro do Bolseiro, não vai? Fala aí pra nós aí. Cara, vamos lá.
queria finalizar, obviamente, agradecendo mais uma vez o convite, né? Agradecendo a todos que ficaram até agora, né? É muito bom participar, eu gosto muito, muito mesmo de participar desses eventos, né? Principalmente a XCOM, que a gente consegue falar com facilidade sobre cristianismo e cultura pop, isso é muito bom, né? E é gostoso demais, principalmente presencial, saudade do presencial, a gente fazer um presencial, tá ali trocando ideia, aí tem o horário de almoçar também para bater um papo, né? Ter a comunhão com todo mundo junto ali, muitos produtores de conteúdo, e isso é muito legal mesmo. Então queria agradecer aí por essa participação. Online também é muito, muito bacana, também tem uma certa liberdade, né? Geográfica online, né? Então é bem legal mesmo. Obrigado. E de recado assim pra galera, eu com base no que a gente conversou aqui, com base no que a gente falou sobre princípios, sobre virtudes, sobre valores cristãos, uma coisa que eu tenho sentido bastante assim no meio cristão mesmo assim, é que muitos cristãos talvez exista uma certa frieza espiritual nos últimos anos no Brasil, e eu tenho sentido isso, né? Eu tenho sentido particularmente, não sei se é regional, se é uma bolha, mas eu tenho sentido essa frieza, e muitos cristãos têm abandonado um pouco essa questão dos valores e os princípios cristãos, sabe? Tipo, que valores, que princípios cristãos, que virtudes. A virtude de você não precisa. Muita gente às vezes acha que o cristianismo, você tem que fazer coisas dentro, coisas que tem a ver com a igreja em si, né? Servir. Eu acho que você é mais cristão, a pessoa é mais cristã quando ela vive uma vida reta diante de Deus, do que quando ela faz coisas, mas ela não tem um caráter cristão. Eu estou tentando ser um pouco mais claro, mas em que sentido que eu falo isso? Caráter cristão. Eu percebo muito, eu tenho ficado assustado nos últimos tempos em relação a isso, sabe, Marcos? Assim, até abrindo um pouco o coração, de encontrar cristãos que não tem diferença entre o cristão e o não cristão, porque assim, às vezes a pessoa confunde que ela tem que ela, por exemplo, vou dar um exemplo simples assim para ficar mais claro. Às vezes a pessoa ela deixa de viver um cristianismo, de buscar, né, viver um cristianismo reto diante de Deus, como eu falei, de princípios e valores cristãos, né? Tipo, se é uma pessoa, por exemplo, que a Bíblia fala assim, ó, não deixa o mundo entrar dentro da igreja, não se conforme com esse século, não se conforme com esse mundo, não se conforme, não tome a forma. Aí as pessoas acham que é tipo assim, agora trazendo para o que a gente faz da cultura pop. Não, se eu escutar isso daí que tá querendo dizer sobre música secular, é coisa do mundo, eu não vou deixar entrar. Não, isso está querendo dizer sobre filmes da cultura pop, então é do mundo, não vou deixar. E não tem nada a ver com isso. Se você vai ler a Bíblia inteira, se você vai ler principalmente Paulo falando, Paulo ele não fala sobre essas coisas, obviamente também não existiam nessa época, mas existia música. Em nenhum momento Paulo fala, ó, para de escutar, para de fazer isso, música tal, ou não faça isso, não faça aquilo, em relação a essas coisas triviais. Mas principalmente tomar a forma do mundo, é o cristão voltar a mentir, voltar a roubar, que aí entra nos princípios dos valores, deixando os valores cristãos de lado, né? Eu falo nesse sentido. Às vezes a pessoa ela não busca a santidade, não busca a honestidade, né? Ela entrou, se conformou, né? Ou seja, tomou a forma novamente do mundo. A forma do mundo é isso. A forma do mundo, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, né? Quando ele fala sobre as obras da carne, e ele cita um monte de coisas ruins.
Mas depois ele fala sobre o fruto do Espírito, ali em Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito, que é o amor, né? É a paz, é a alegria, é a longanimidade, benignidade, né? A bondade, a mansidão, né? É o domínio próprio. Então, é o fruto do Espírito. E isso é contrário, ele fala que isso é contrário às coisas do mundo, à obra do mundo, é contrário à obra, às coisas da carne. E às vezes eu vejo que as pessoas elas confundem que coisa do mundo, essas coisas superficiais, consumir algum tipo de conteúdo, sabe, essas coisas assim. E não, na verdade, Paulo está falando de princípios e de valores cristãos, comportamentais, sabe? É mais voltado, porque você é exemplo, você é luz, você é sal dessa terra. Então você, o que vai diferenciar um cristão de um não cristão é exatamente uma questão comportamental. E eu não estou falando nem de personalidade. Uns são mais agitados, outros são mais mansos, outros são mais tranquilos, outros são mais aquilo. Mas estou falando de comportamental. Se você pegar cristão achando normal mentir, achando normal enganar, achando normal trapacear, achando normal fazer esses tipos de práticas que são mundanas, né? E tomando a forma do mundo. Então, eu acho que nós temos que voltar a isso, voltar a ser cristão nesse sentido de práticas comportamentais e de buscar. Ninguém é perfeito, todo mundo é pecador, mas se conformar, né? A pessoa, não, eu vou viver uma vida assim mesmo, é assim mesmo e pronto, Deus perdoa, é hipergraça, né? Não, é hipergraça, tipo, não importa o que eu fizer de errado, Deus vai perdoar, sim, mas você vai se conformar? É legal viver dessa forma? Tipo, tá certo isso? Você está expressando a glória de Deus? A Bíblia fala que Cristo em nós, Cristo em vós é a esperança da glória. Esse Cristo em vós é uma pessoa que vive dessa forma, né? Então, com caráter mundano, com um mau caráter, né? Então, eu acho que deixaria esse tipo de mensagem. Volte aos princípios cristãos, não se conforme com a forma deste mundo, deste século, né? Com as obras do diabo, com as obras da carne, né? Seja um exemplo. Você tem que pensar que você tem um nome para honrar, e esse nome não é o seu, é o nome de Jesus. Então, não se conforme, não pratique as coisas mundanas nessa questão de princípios e valores, né? Legal, e seu jabai. Pode falar. Boa. E aí, questão do jabá. É só se inscrever lá no canal Bolseiro. Se inscreva, o canal Bolseiro é o Bolseiro Oficial. Colocar lá youtube.com/Bolseiro Oficial, já cai direto no canal. Assista aos vídeos. Tem também o programa lá, o clube de membresia do canal, que também é bem legal, para a gente dar uma atenção a mais, hein? Temos encontros, temos um grupo fechado no Telegram para aprender mais sobre Tolkien, sobre sua obra, né? A gente pega na mão mesmo e ajuda, ensina. Tem muitos estudiosos de Tolkien nesse grupo, tradutores das obras do Tolkien, então seja membro do canal, é bem legal. Tem os links da loja do Bolseiro, os links também da Amazon, né? Da minha página lá na Amazon, Submarino, tudo tá no canal. Acho que seguindo o canal ou o Instagram do Bolseiro, também é o Bolseiro Oficial, tem um Instagram, você já vai achar tudo lá, já tá tudo certinho, né? E também compartilhe com outras pessoas, né? Que a gente está tentando alcançar o máximo de pessoas possíveis. E você falou até do livro aí, né? Eu estou escrevendo muita coisa aí, né? Eu não posso falar muita coisa porque assim, a gente não tem algo mais concreto. Mas sim, estou escrevendo bastante coisa, né? Vai ser algo muito legal. Estou escrevendo, tem uma parceria bacana também, e vai sair, e em nome de Jesus, ano que vem sai um livro aí do Bolseiro, sim. Legal. Muito obrigado, Rafa, mais uma vez. Você que está nos acompanhando aí, não se esqueça, se inscreva no canal, dê like, compartilha.
O canal do Bolseiro está aqui na descrição no YouTube e lá no nosso site tem o link debaixo desse painel lá escrito Instagram. Clique lá que você vai cair direto no Instagram do Bolseiro. Gente, muito obrigado, vocês que ficaram até aqui. Deus abençoe e um bom evento.